pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos caminhando já para o finalzinho da, da parte da tarde, né, do nosso segundo dia do Congresso. E agora nós vamos receber aqui um convidado que é o professor Jefferson Heleno, ele que vai trazer esse tema, né, desconstruindo a rotação por estações, uma análise do potencial da metodologia. Professor Jefferson, atualmente ele é coordenador do Centro de Inovação da Educação Básica Paulista, realizando formações para alunos de escolas públicas, professores e gestores sobre metodologias ativas e tecnologia. Ele tem aí uma experiência na vice-direção em escola da rede estadual de São Paulo, atuou como professor coordenador do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino Sul 1 na formação de professores de todas as disciplinas e professores coordenadores pedagógicos, na área de tecnologia educacional em 90 escolas estaduais. Ele integrou também a equipe curricular de Ciências da Natureza na disciplina de Física, é responsável pela validação de materiais para o currículo de Física e formação das 91 diretorias regionais de ensino do Estado de São Paulo, além de ser o redator de Física do currículo paulista. E ele possui 16 anos de experiência na prática docente nas áreas de Física e Tecnologia, utilizando metodologias ativas de aprendizagem, tecnologia e experimentos científicos. Professor Jefferson, é uma grande satisfação recebê-lo aqui hoje no nosso congresso para contribuir e compartilhar muito dessa aprendizagem que o senhor já tem desenvolvido ao longo desses vários anos. Tenho certeza que vai enriquecer muito e vai contribuir muito com o aprendizado de todos os participantes que estão nos acompanhando aqui durante esses 3 dias de evento. Então, professor Jefferson, seja muito bem-vindo e a palavra está com o senhor. Olá pessoal, meu nome é Jefferson Heleno, sou coordenador do Centro de Inovação da Educação Básica Paulista, o CIEBP, doutor Ângelo Mendes de Almeida, né? O Centro de Inovação é um centro da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, fica na região, na zona sul de São Paulo, né, da cidade de São Paulo, e nós possuímos 6 espaços aí de tecnologia, de programação, de cultura maker, que atende os alunos da rede pública. Tá bom? Meu contato está aí, né? Qualquer coisa, leia o QR Code, que aí aparecem as informações aí do meu contato. Tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre uma metodologia que é muito discutida entre os professores, entre os gestores, que é a rotação por estações, né? Então, o título da palestra é Desconstruindo a Rotação por Estações, uma análise do potencial dessa metodologia. Então, a gente vai desconstruir alguns conceitos, né? Voltar um pouco às origens e depois falar um pouco das características e do potencial, né, dessa metodologia. Então, para começar, eu queria ouvir você, professor, né, numa autorreflexão, quando você escuta rotação por estações, o que vem na sua mente, né? Pode ser que venha uma palavra, pode ser que venha uma frase, pode ser que venha uma imagem, né? Enquanto você está pensando aí, eu vou falar um apanhado geral do que a gente vai ver hoje. A gente vai revisitar a origem e a definição do conceito dessa metodologia, explorar as aplicações práticas dela, identificar os desafios, né, as limitações que essa metodologia tem. Ela não é perfeita, ela é muito discutida, então há muito diálogo. Propor caminhos para tornar ela um pouco mais eficaz, mais potente e também finalizar com uma reflexão aí transformadora para que a gente possa rever a nossa prática também, tá bom? E aí, qual foi a palavra que você pensou, a frase, né? Foi alguma dessas imagens que está aí na tela? Então pensa aí e depois a gente vai conversar lá no final, tá bom? Então vamos começar. Ele foi popularizado essa metodologia lá na questão principalmente na pandemia. Durante a pandemia falou-se muito do ensino online. E aí, o meio termo entre o ensino tradicional e o ensino online, que era o que era o ideal na época, né? Porque passou-se um ensino híbrido, então
parte tradicional, parte à distância, no ensino remoto, um dos modelos do ensino híbrido era justamente o modelo de rotação por estações, que, qual é a ideia? Para você que não sabe, não que não tenha ouvido falar, mas a gente tem que definir o conceito muito bem, né? Então, o professor ele planeja a atividade dividindo a turma em grupos. Esses grupos são denominadas estações, né? Então, são as estações de atividades. E a partir daí, o professor pensa em atividades com uma intencionalidade pedagógica, isso a gente vai ver depois, mas com o mesmo tempo, o mesmo período de tempo. Dado esse período de tempo, o que acontece? Os alunos se levantam, partem para a próxima estação, fazendo um rodízio dessas atividades até chegar, voltar à estação inicial. Tá? Então, essa é a ideia da rotação por estações. Como, por exemplo, um grupo pode assistir um vídeo, né, uma outra estação fazer um experimento prático ou mesmo um debate, né, uma simples conversa ali com um registro depois no final, tá? Então isso pode ser uma ideia de uma rotação por estações na prática, tá bom? E aí eu queria fazer mais uma pergunta, e aí pensa aí, você já refletiu sobre qual a intencionalidade, qual a intenção pedagógica por trás de cada estação que propõe? Né? Isso para quem, claro, já realizou a atividade. Para quem não, isso também serve para você refletir a sua atividade. Né? A sua última atividade, por exemplo, que você ministrou na sua aula, qual foi a intencionalidade? Foi para desenvolver uma habilidade? Foi para definir um conceito? Foi para diagnosticar? Foi para avaliar? Para que foi? Então, a gente, primeira coisa, tem que saber qual é a intencionalidade pedagógica. Então pensa aí se você já fez isso, principalmente na sua última aula, que é a mais recente que a gente consegue lembrar, tá bom? Agora vamos começar a desconstruir? Então vamos lá. Ó, então, primeiramente a gente tem o professor aí no meio do caminho, né? Então, no meio do processo, ele não é o principal, então não é aquele transmissor do conhecimento, ele é aquele professor que facilita a aprendizagem, que ele traz a mediação dessa aprendizagem. Então, ele é a ligação entre o conteúdo e o aluno, né? E aí, nesse processo, dá-se a aprendizagem. Então, ele vai servir, ele tem esse papel, não que esse papel seja simples, tá? Mas ele é muito importante no processo. E aí, o primeiro de tudo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a questão de planejar. Se não for planejada uma atividade de rotação ou qualquer outra atividade, ela perde o sentido, né? Principalmente na educação. Então, se eu vou planejar as atividades das estações, os materiais que eu vou utilizar nas estações e o tempo, e a gente vai ver que o tempo é primordial nesse processo, isso não, a rotação por estações não acontece de modo eficaz. Então, aí dá problema, aí o professor vai reclamar que a metodologia não funciona, que é muito difícil, que os alunos não se engajam. Então, esse é o problema, né? Então, a gente tem que colocar em prática do jeito certo, né? De um jeito coerente, para que ela faça sentido, e aí a gente pode opinar e discutir aqui os, os potenciais e os desafios que essa metodologia tem. Tá? Em segundo, o professor consegue monitorar o aprendizado e fazer algumas intervenções específicas. Então, digamos que tem lá 4 estações, né? Ele consegue ver, a estação 2, por exemplo, que é uma estação um pouco mais complexa, eles estão tendo mais dificuldades. Então, eu sei que eu consigo focar a minha atenção mais para ali, enquanto nas outras estações eu sei que eles estão indo muito bem. As atividades que eu recebo, por exemplo, das outras estações, eles estão conseguindo realizar. Quer dizer que eles têm esse desenvolvimento, exceto em uma das estações. E aí eu posso agir, né? Aí eu posso dar um reforço, aí eu posso fazer uma ação específica com essa temática da estação, de uma das estações.
tá? Então é isso que o professor consegue fazer. Ele consegue mediar, porque ele vai estar conversando com o aluno, porque eles serão autônomos, né? Então vai ter uma comanda nas atividades e o professor tem esse papel de esclarecer algumas dúvidas, de ver se o processo está ocorrendo de forma correta, de, de medir o tempo da atividade. Então a atividade tem um tempo cronometrado, né? Aí terminou essa atividade, o professor dá a comanda para todo mundo sair e ir para outra estação. Então isso é muito importante para o professor. Em grupos grandes, então a gente sabe que tem grupos com alunos, com um número de alunos elevados dentro da sala, então o que que a gente pode fazer? A gente pode dividir eles em dois grupos um pouco menores, e esses dois grupos vão girar, né, em paralelo. Então, eles vão passar pelas mesmas estações, então eu tenho que ter dois conjuntos de estações e eles vão fazer o mesmo movimento. Isso é para tornar mais eficaz, porque não é eficaz ter por exemplo, uma estação com 10 pessoas num grupo, né? Isso se torna ineficaz, tá bom? E por último, cada estação tem que ser independente. Isso é importante. Ele tem que ter o início, o meio e o final. E com intencionalidade. Se eu tiver quatro estações e duas delas, uma depender da outra, ele não vai fazer sentido. Todas elas podem trabalhar a mesma temática. Mas se uma delas depender da informação de outra, não vai funcionar. Porque todas elas iniciam com um grupo. E se esse grupo estiver nessa estação e precisa da informação anterior, ele não vai ter. E aí a atividade não vai dar certo, porque neste grupo específico eles não têm uma informação essencial para fazer. Tá? Então as estações têm que ser independentes. Elas têm que ter o começo, o meio e o final. Tá? Importante, com a intencionalidade, a gente vai ver muitas vezes essa palavra. Qual a intenção, qual o meu objetivo, qual a habilidade que eu tenho que desenvolver, o que que eu tenho que fazer, né? Aonde eu quero chegar, tá? Para isso, volto lá no começo, eu preciso planejar, tá bom? Então, essa é mais ou menos a cara das características da metodologia de rotação por estações, e aí a gente vai ver um pouquinho das aplicações práticas e dos potenciais dessa metodologia. Quando ela é bem planejada, o que que a gente tem? A gente tem a personalização, então tem uma adaptação do ensino às necessidades individuais dos alunos. Então, se eu percebo que tem um grupo, uma estação específica, que todos os alunos que passaram por ela tiveram uma certa dificuldade, eu consigo ir lá e intervir. Tá? Então, tanto a personalização quanto o monitoramento fazem parte disso. Então, eu consigo ir lá e verificar. Bom, essa turma ela tem uma defasagem nesta habilidade específica, então eu posso atuar. Para isso, o monitoramento também. Então, o professor consegue monitorar o aprendizado do aluno. Então, tem uma certa temática, tem um certo conteúdo dessa estação que ninguém conseguiu fazer, ou poucos alunos conseguiram realizar. Quer dizer que eu preciso realizar alguma ação específica ali. Então, a rotação por estações, além de uma atividade diferenciada, ela também serve como diferencial e como diagnóstico. Tá? Então, o professor faz esse diagnóstico e consegue engajar o aluno e motivar o aluno a tentar desenvolver essa habilidade que ele não tem, que ele está desenvolvendo ainda. Outro ponto importante é o engajamento. A rotação por estações aumenta o interesse e a participação dos alunos, né? É uma atividade diferenciada, ela mexe com a sala, então ela agita um pouco o grupo de alunos e isso causa o engajamento, o interesse. Eles também vão ficar curiosos, poxa, que movimento é esse que está acontecendo aqui? Né? E isso depende muito de como é planejado cada estação. Se eu tiver quatro estações, as quatro estações, estação 1, um texto e uma pergunta.
Estação 2, um texto, uma pergunta. 3, também. Quarta, também. Desculpa, isso não é uma rotação por estações, né? Isso é um grupo de alunos fazendo uma atividade de pergunta e resposta, tá? Simples assim. A ideia da rotação por estações é que sejam utilizadas metodologias ativas. Então, as estratégias dentro dessa metodologia têm que ser diferenciado também. Então, tem que ser um vídeo, tem que ser um experimento, tem que ser uma demonstração, uma investigação científica, alguma coisa do tipo. Outra coisa, comenta-se muito da questão dos alunos levantarem no meio do processo, né? Inclusive, tem professores que fazem o seguinte: eles não fazem os alunos se movimentarem, e sim as atividades. Isso é, causa uma estranheza no movimento. Por quê? Tem uma intenção também do aluno levantar e ir para a próxima estação. O que que acontece? Quando eu estou fazendo atividade, eu estou focado naquela atividade, estou fazendo. Deu tempo, o professor vai dar comando, ó, próximo, levantem e vão para a próxima estação. Para o nosso cérebro, para o nosso pensamento, ele dá um final para esse foco. Eu vou levantar e eu vou gastar um pouco da energia, porque a gente já não consegue ficar mais muito tempo parado no mesmo lugar, sentado no mesmo lugar, então eu gasto um pouco da minha energia. A partir de quando eu gasto a energia, eu vou andando para a próxima estação, e aí meu cérebro entende que quando eu sento na outra estação, que é uma posição diferente, e eu consigo me concentrar um pouco melhor na atividade. Então, agora eu vou para essa estação, vou focar nessa estação para fazer a atividade. Então, tem essa intenção. Agora, você já viveu, professor, uma experiência em que sentiu que os alunos estavam realmente engajados na atividade? Ou numa estação, no caso do você que já promoveu esse tipo de prática, ou mesmo numa atividade. Fez uma atividade lá com os alunos e você sentiu que eles estavam realmente engajados, toda a turma? Pensa nisso. E o mais importante, o que que fez a diferença para esse engajamento? Será que foi o uso da tecnologia? Usei uma plataforma lá que eles gostaram, que é gamificada, e eles curtiram. Pode ser. Será que foi o trabalho em grupo? Eles gostam do trabalho em grupo, então eles trabalham essas atividades dessa maneira e você viu que desse jeito deu certo. Pode ser? Então pensa aí como foi a sua prática, tá bom? Agora a gente vai problematizar. Então a gente está desconstruindo, a gente viu as características parte a parte, agora a gente vai ver alguns desafios que a gente tem. E aí eu começo com uma outra pergunta que, conversando com muitos professores, eles já sentiram isso. Você já sentiu pressionado a aplicar a rotação por estações sem ter clareza do objetivo? Tipo assim, na reunião de gestão, falar, o professor tem que diversificar a prática, então aplica uma metodologia ativa, escolhe aí rotação por estações, vamos todo mundo fazer. Né? Então pode acontecer. Será que já aconteceu na sua escola? Ou com você, ou com algum colega? Né? Pode ter certeza que em algum momento pode ter acontecido lá com algum dos seus colegas. Agora vamos lá, vamos desconstruir. O que que causa essa questão? A superficialidade. Então, atividades sem profundidade conceitual e sem intencionalidade pedagógica. Não trabalho matemática, não, não tenho clareza qual é o meu objetivo, qual é a minha habilidade a ser desenvolvida, falta de conexão. Então, as estações não se conectam entre si, não tem um objetivo proposto, um objetivo geral proposto e uma conexão entre as estações, não tem uma temática. O rodízio é simplesmente mecânico, então vamos lá, vamos dar volta, ou como eu falei anteriormente, roda, não precisa levantar não, roda as atividades e acabou. Né? Tudo isso foge um pouquinho das características de fato da rotação por estações, mas cada um desses fatores influenciam na atividade, né? Na metodologia. Então é isso que a gente tem que ficar esperto.
Agora, alguns desafios que a gente tem, por exemplo, e aí eu falei lá no começo, eu acredito, e aí na minha opinião, o principal que é essencial, o principal desafio é o planejamento significativo do tempo. O tempo é muito complicado, né? A duração das atividades, então eu tenho que olhar quanto tempo eu tenho. Eu tenho uma aula de 45, 50 minutos, tá? Eu não posso usar 45, 50 minutos, não posso pensar no todo. Por quê? Às vezes eu tenho a chamada para fazer, às vezes eu tenho que introduzir um tema, isso leva tempo. Então eu tenho que ter clareza do quanto eu tenho efetivamente para minha prática. E aí desenhar passo a passo, tempo por tempo, cada parte da minha aula. A duração aproximada das atividades também é primordial. Se eu tenho 4 atividades, 4 estações, e uma delas eu planejei, pode acontecer, e aí quando eu fui colocar na prática, o que aconteceu? Essa atividade ficou muito, muito curta. Eles fazem muito rápido em relação às demais. O que acontece? O aluno ele fica ocioso e aí isso causa indisciplina e até pode atrapalhar os outros grupos que estão trabalhando. Então todo mundo tem que ter o que fazer. A ociosidade também causa indisciplina dentro da sala e aí causa um problema ao professor, tá? E por outro lado, se eu tiver uma estação muito complexa, eles vão demorar mais para fazer e aí o professor vai falar, ó, deu tempo. E aí, se ninguém conseguiu fazer no tempo previsto, houve alguma coisa, algum problema no planejamento dessa estação. Então, ela tem que ser revista e corrigida, né? Então, aí de duas uma. Ou eu diminuo a complexidade dessa estação, ou eu aumento as outras para que tenham mais ou menos o mesmo período. Então, é isso que o professor tem que estar atento, tá bom? Então, o tempo é o principal desafio quando se trata de rotação por estações, para o sucesso da atividade. O espaço. Ele pode ser aplicado em diversos espaços, então pode ser na quadra, pode ser no pátio, pode ser numa sala de aula. Então, tudo isso ele é aplicável. Eu preciso simplesmente de estações delimitadas para poder funcionar a atividade. E eu preciso de comandas claras. É importante, principalmente na questão do planejamento, que eu tenha comandas claras para fazer a atividade. Se eu não tiver a comanda lá em cima da mesa, em cada estação, o que o aluno tem que fazer, também não vai dar certo, tá? Outra coisa, vocês estão vendo o diagrama aí embaixo, né, que os grupos estão formados, mas não tem nada no meio do caminho. Por quê? Porque eles vão se levantar e o pessoal da estação 1 vai para a estação 2 e da 2 para 3 e assim fazendo o rodízio. Vocês estão vendo que eles não têm material nenhum, né? Então não tem mochila, não tem estojo, né? Então é importante que não tenha esses materiais para que eles se concentrem no que eles estão fazendo. Então tem muito professor que reserva uma mesa no canto da sala e aí dá comanda, pessoal, deixem os materiais, as mochilas todas no canto, que a atividade que a gente vai fazer a gente vai ter que se movimentar pela sala e para que não tenha problemas, é preciso que fiquem ao lado, tá bom? Então isso é muito importante. Tem muito professor que reserva então um cantinho lá na sala de aula ou no espaço que ele propôs para deixar esses materiais para tornar mais fluido a rotação por estações. E a questão de formação, a formação do professor mesmo na metodologia, como você que está assistindo aqui essa conversa, esse diálogo aqui sobre essa metodologia. A estrutura da dinâmica, então conhecer essa estrutura, estudar os materiais, então eu tenho que ter na ponta da língua qual o objetivo de cada estação, o que cada estação trabalha, qual é a temática, qual o objetivo, e também aí, como está aí, o alinhamento com os objetivos, qual é o meu objetivo geral
e qual o objetivo de cada estação, o que isso vai desenvolver no meu aluno. Se isso não trouxer aprendizagem, não vai de nada. Então, ele tem que estar aplicável a uma temática, a algum objetivo. Tudo bem? Então, esses são os desafios. Agora a gente vai ver a questão da intencionalidade. Lembra que eu falei lá no começo que é importantíssimo. A gente viu esses diversos desafios que a gente tem em relação às metodologias de rotação por estações. Como é que a gente reverte esses desafios? Com algumas perguntas. Primeiro, qual é o objetivo? Quais aprendizagens eu quero promover em cada estação? E qual o meu objetivo geral? O que eu quero ao longo de todas essas estações? Como elas são conectadas para atingir um objetivo em comum? Tá? Então, eu preciso ter essa pergunta muito clara na cabeça antes de promover cada um, inclusive antes de desenvolver as estações. Estabelecer conexões. Como essas estações se conectam entre si e com o objetivo que eu quero. Qual a intenção? Tá? Implementar intervenções formativas. Como eu vou saber se os objetivos foram alcançados? Avaliando. Então, não tem jeito, eu tenho que colocar em prática para participar do processo e avaliar. Deu certo? Eu preciso mexer em uma, duas, três estações. Não está desenvolvendo o meu objetivo geral, eles não estão conseguindo fazer uma avaliação com a temática que eu fiz da rotação. Então, tudo isso é avaliado. E também pode promover isso como sugestão, uma integração interdisciplinar. Como é que eu posso conectar diferentes saberes? Eu posso ter uma temática transversal e trabalhar diversas disciplinas aí com o mesmo tema. Por exemplo, a gente fez uma atividade, uma rotação por estações, com o tema antirracista. Inclusive, quem quiser consultar, está no QR Code da apresentação. Então, as estações estão lá. O que a gente reuniu? A gente reuniu professores de língua portuguesa, matemática, história, geografia, filosofia e sociologia. Sentamos, reunimos uma temática, que é a temática antirracista, e aí cada uma das disciplinas foi montando uma atividade, e aí a gente alinhou os tempos, né, para trabalhar essa temática e desenvolver algumas habilidades. Importante, não fugiu do currículo do professor. Então, o professor foi procurar no seu currículo onde ele estava ministrando a sua aula, qual é a habilidade que ele está trabalhando no bimestre, e a partir dessa habilidade também, ele incluía o tema antirracista para trabalhar a rotação por estações. Então, é aquilo. A gente também não pode dar mais coisa para o professor do que ele já tem. Então, a gente tem que usar o que ele tem, reunir uma temática que a gente quer trabalhar e unir as duas coisas para um objetivo em comum, a aprendizagem. Tá? Então, é possível fazer isso. A rotação pode ser um tema interdisciplinar, pode ser uma temática transversal, pode ser habilidades da minha disciplina, né? Eu posso fazer só na minha sala, então há diversas variedades das estações. Vamos entender na prática como é isso? Olha só, eu tenho uma habilidade, essa habilidade da Base Nacional Comum Curricular, que fala elaborar explicações, previsões e cálculos sobre determinado assunto. O conteúdo são os movimentos de objetos na Terra, no Sistema Solar e no Universo. E aí, um dos movimentos é o movimento aparente do Sol para explicar o ciclo dia e noite. Né? Então, o movimento aparente do Sol é um dos movimentos de objetos na Terra, no Sistema Solar e no Universo. Agora, a gente vai focar no verbo de ação, na habilidade. Tá? Elaborar explicações, previsões e cálculos. É uma habilidade simples? O que você acha, professor? Ela não é. Né? Não é uma habilidade tão simples assim, tão elementar. Tanto é que é uma habilidade do ensino médio, da primeira à terceira série de Ciências da Natureza e Tecnologia. A competência 2 e a habilidade 4. Agora, vamos focar nisso? Ele não sabe elaborar explicações, previsões e cálculos. Só que ele está no ensino médio.
O aluno está no ensino médio, ele precisa desenvolver essa habilidade. Como responsável, o professor tem que fazer alguma coisa, né? Infelizmente, cai na responsabilidade do professor também, junto, claro, com a gestão da escola. Se os alunos têm uma defasagem, ou que seja, não tiveram professor, ou aconteceu alguma coisa e não, não foi desenvolvida a questão, a habilidades de elaborar explicações, quais os conhecimentos que a gente deve mobilizar para desenvolver essa habilidade? E aí, a gente tem que fazer uma investigação dessas habilidades. Para elaborar explicações, e aí em relação, por exemplo, vamos focar no conteúdo que se tem, movimento aparente do Sol para explicar o ciclo de noite. Se a gente procurar no ensino fundamental ou mesmo no ensino médio, o que que a gente tem? A gente tem, por exemplo, uma habilidade do segundo ano do ensino fundamental que fala sobre descrever movimentos, né? A gente tem duas habilidades do terceiro ano que começam com identificar e observar, identificar e registrar, né? Movimentos, por exemplo, o movimento aparente do Sol. A gente tem no quinto ano associar, no sexto ano inferir e também no ensino médio formular hipóteses. Todas essas habilidades do fundamental reunidas me ajudam a desenvolver aquela habilidade. Então, o que que a gente fez? Cada uma das estações tem o objetivo de desenvolver cada habilidade do fundamental. Para quê? Para me ajudar lá no ensino médio. E aí, a gente vai ver mais ou menos cada estação o que ela pretende fazer. Na primeira estação, a habilidade ela preza o reconhecer. E aí, quando a gente fala esses termos, a gente lembra muito da taxonomia de Bloom, né? Então, lembra que tem termos um pouco mais complexos e um pouco mais simples para ser desenvolvido, dependendo do contexto, claro. Na primeira estação, era reconhecer o movimento aparente do Sol para explicar o ciclo de noite. Como é que a gente reconhece? Uma das coisas é um experimento. Né? Um experimento científico, a gente trouxe um globo, deixou em cima da bancada, né? E importante, todas as estações estavam com essas comandas que vocês estão vendo aí na tela, tá? A estação 1 tinha exatamente essa comanda e fazia algumas perguntas para eles. E aí tinha o globo, um anteparo, que era um cartão com furo, papel cartão com furo no meio, e uma lanterna. E aí eles faziam o experimento do movimento do Sol e iluminando aí o globo terrestre, certo? E aí ele fazia algumas perguntas para ver se essa habilidade seria desenvolvida. Na estação 2 é o identificar. Identificar, se você olhar na taxonomia, é uma das que estão mais que aparecem primeiro, tá? Como eu identifico o movimento aparente do Sol? Eu posso olhar o movimento, né? Então, o que que a gente fez? A gente pegou alguns bonecos, colocou uma tigela em cima e com uma lanterna a gente ia iluminando em várias posições. Então, aí o aluno tinha que descrever o que acontecia com a sombra desses bonecos. Então, à medida que a lanterna estava mais baixa, a sombra era maior, e aí, à medida que a lanterna vinha a pino, né, em cima do boneco, a sombra era menor. Então, era só isso. Era isso que ele tinha que identificar. Se ele identificasse tudo bem, a gente sabia que, ó, essa habilidade está ok. Estação 3, analisar. E aí era analisar criticamente sobre esse movimento aparente. Para isso, a gente trouxe um vídeo. Lembra que no contexto do ensino híbrido é preciso ter uma estação que trabalhe a tecnologia. Então, tinha um vídeo em relação aos anos bissextos. Então, ele tinha que assistir, né, o grupo tinha que assistir esse vídeo e responder uma questão. Tá? Na estação 4, que é construir ou descrever também, né, ele tinha que, era proposto ele construir esse movimento aparente do Sol. O que ele vê
que acontece com o Sol, né? Então, nada mais é, e aí não precisa ser uma estação com muitas comandas, muito elaborada. Não, é um desenho. O que você vê no movimento aparente do Sol? Ele tinha que desenhar num papel em branco o movimento que o Sol faz ao redor, né? Ou movimento aparente, né? Ao redor aí, que a gente vê no céu, tá bom? Essa é a estação 4. A estação 5 é a de interpretar, né? Que não é uma habilidade, né? Um verbo tão simples, né? Para interpretar, você também precisa de vários pré-requisitos. E aí tem uma questão também muito importante. Eu não preciso fugir para outras coisas e inventar tudo. Essa questão já estava no material, na apostila do aluno, do material do aluno. Então a gente não precisou inventar nada. Uma das estações era um texto e um diagrama que estava no material do aluno e ele tinha três questões para responder. Então ele tinha que ler o texto, interpretar e responder as perguntas, né? Então fazia parte do material. Isso é o interessante dessa estação. E por fim, a sexta estação, né, que é formular hipóteses. Né? Formular hipóteses sobre o movimento aparente do Sol. O que a gente fez? A gente trouxe uma tirinha, que também é uma atividade um pouco mais diferenciada, e aí a partir dessa tirinha que falava sobre essa temática do movimento do dia e da noite, ele tinha que formular, né, o grupo tinha que formular uma hipótese do por que temos a impressão do movimento do Sol. Né, se a gente sabe que o Sol está lá e a Terra que gira em torno, no caso do movimento dia-noite. Tá? Então essas foram as 6 estações. Então lembra que eram 6 habilidades a serem desenvolvidas. A gente pegou essas 6, tinha o mesmo objetivo. Lembra que eu falei o objetivo geral? O objetivo geral era aquela habilidade do ensino médio. Todas as outras eram quebra-cabeça que juntas, se todo mundo conseguisse ir bem em todas essas estações, eu sei que eu conseguiria seguir com aquela habilidade. Se eu identifico que eles têm uma dificuldade na estação 5, por exemplo, em interpretar, eu consigo fazer uma ação específica para interpretar, tá? E aí eu sei que eles não têm tanta dificuldade em formular hipóteses, ou descrever, ou identificar, tá bom? Então, essa é a ideia da rotação por estações. Eu também faço o diagnóstico, lembra? Diagnóstico é intervenção do professor. Aí eu faria uma intervenção. Se eles não sabem ou não, ou têm muita dificuldade de interpretar, eu ajo, tá bom? Então, só para finalizar aí a rotação por estações, o que a gente falou? A gente falou das origens, né? Então, um pouquinho explicou quais as características da rotação por estações, para quem não conhece, né? E para quem conhece, vê alguma coisa diferente. Aí a gente começou a desconstruir, viu os potenciais e os desafios, certo? Então vocês viram, e não esqueça, professor, o tempo. Quando você estiver lá sentado planejando a rotação por estações, lembre de mim, o tempo é essencial. Quanto tempo eu tenho e o tempo de todas as estações tem que ser muito aproximado. Eles têm que terminar ao mesmo tempo, né? E isso é uma coisa muito difícil de se fazer. Só na prática mesmo, e aí a gente vai ajustando algumas coisas. A gente viu uma aplicação prática, vocês viram que aí era um exemplo de ciências da natureza, vocês viram que as estações tinham textos, vídeos, experimentos científicos, até uma interpretação com uma tirinha, né? Então, o quanto mais diversificado for, melhor o engajamento. Como eu falei no começo, não adianta nada colocar texto, pergunta, texto, pergunta, que não vai dar certo a sua rotação por estações. E aí, ao final, a gente agora vai fazer uma reflexão sobre a nossa prática. E aí, professor, o que o senhor achou? Se você puder, né? E aí, se você já aplicou essa metodologia, viu quais são os desafios, quais os potenciais, se você concorda comigo, se você discorda comigo, escreve lá no comentário nesse link aí para a gente dialogar, para a gente conversar sobre a metodologia,
porque é assim que a gente avança, né? Entendendo o outro, entendendo como isso é aplicado dentro da sala de aula, e aí a gente vai conversando e tendo alternativas para ser utilizado em sala de aula. Então, comenta aí nesse link, né? E a gente vai conversando, tá bom? Então, ó, para finalizar mesmo, queria deixar alguns materiais, né? O primeiro deles, que é esse primeiro QR Code à esquerda, é um infográfico sobre rotação por estações. Então, tem lá um passo a passo de como planejar a rotação por estações, né? O antes, durante e depois. Tem as estações do ciclo de noite, essas que eu apliquei, que eu expliquei para vocês o passo a passo, tem aí os slides dessas estações. Quem quiser utilizar, quem quiser mexer, quem quiser alterar, fica à vontade, tá aí para vocês. Outra coisa que eu comentei, a trilha antirracista, né? Então, a trilha antirracista a gente fez com essa temática, unindo várias disciplinas, então também tem as estações que foram utilizadas nessa trilha antirracista, nessa rotação, com essa temática. E, se você quiser, também tem o meu contato, volta aí com o meu contato, quem quiser conversar sobre, ou marcar até uma visita lá no Centro de Inovação, tem o meu contato, é só é, mandar uma mensagem que aí a gente conversa, tá bom? Vou deixar uma reflexão final, e aí é para você levar, professor. O que que você precisa desconstruir hoje para reconstruir uma prática mais significativa amanhã? A gente desconstruiu um pouco a rotação por estações, então a gente, né, falou de vários quesitos que tornam a rotação, né, uma prática de metodologia ativa e o que não é a metodologia ativa também, os desafios que atrapalham isso, né, e aí pensa na sua atividade ou na rotação que você promoveu. O que aconteceu? Né? Eu preciso desconstruir alguma coisa, algum conceito que eu tinha? Se você se apresentou algum conceito novo ou alguma característica nova, também comenta lá naquele link que eu deixei para a gente conversar, tá bom? E uma frase de inspiração que eu deixo para todo mundo: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para sua produção. O professor Paulo Freire, ele já dizia isso naquela época, que o professor não é um transmissor do conhecimento, imagina agora, né? Então, o professor tem que ser um facilitador, tem que ser um mediador da aprendizagem e colocar o aluno durante o processo, no meio do processo, e ele também tem a responsabilidade da sua aprendizagem, tá bom? Então, obrigado, eu agradeço e até mais.